Paz irmão, paz irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 6ª lição da Escola Bíblica Dominical na lição dos jovens. Lição essa que data do dia 8 de agosto de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre vigilância, justiça e o culto a Deus. A 6ª lição traz por título Jonas. Deus ama quem você detesta. O nosso texto do dia está em Jonas 13:10, que diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ó glória! A nossa síntese de hoje: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam dos seus pecados. A Bíblia vai dizer que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O objetivo geral da lição de número 6 são 3. No tópico 1 é defender a historicidade do livro de Jonas. Então, Jonas não é um conto de fada, Jonas não é a história da carrochinha. Jonas é um livro histórico verdadeiro que de fato aconteceu. Esclarecer no tópico 2 os motivos que levaram o profeta a desobedecer a Deus. A gente vai aprofundar no tópico 2 e a gente vai ver que o profeta, ele não queria então que os ninivitas, tivessem a oportunidade de provarem da misericórdia de Deus, então ele resolve não pregar aquele povo e foge. A gente vai aprofundar isso. E no tópico 3, mostrar como às vezes temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. O nosso texto bíblico está em Jonas capítulo 1, o verso 1 a 13. Eu já te aconselho, você que pode, leia todo o livro de Jonas, pois não é um livro muito grande, é um livro teoricamente mais curto. Leia todo o livro, que isso vai lhe servir de grande aprendizagem. A nossa introdução: o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significa que ele havia desprezado as demais nações, Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Embora Deus escolheu Israel, embora Deus elegeu Israel, embora Deus tomou Israel por menina dos seus olhos, Deus não rejeitou as demais nações. Elas só precisariam se submeter ao Deus de Israel e à lei que Deus deu a Israel. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção. Isso a gente encontra lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, que diz: porque para Deus não há acepção de pessoas, Em Atos 10:34 vai dizer: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Oh glória! Para Deus não importa se somos ricos, se somos pobres, se somos influentes, não importa se eu moro na mansão, se eu moro numa casa simples, se eu ando de Mercedes ou de BMW, se eu ando num carro popular. O nosso Deus, ele olha para o coração, ele não olha para a aparência. Então o nosso Deus não faz acepção de pessoas e eu glorifico a Deus por isso. Aí está então o resumo da nossa introdução, um resumo claro, prático e objetivo como sempre. Olha quantas coisas vamos abordar nessa lição, quantas coisas vamos aprender nessa lição. E eu quero te dizer que você que está sempre comigo semanalmente, tanto na lição dos jovens quanto na lição dos adultos, é sempre muito bom estar com você. Você que está chegando agora ao nosso canal, por certo será um canal de bênção para a tua vida e você é muito bem-vindo por aqui. Sempre lembrando que as demais lições do trimestre, seja do trimestre dos jovens quanto dos adultos, estão agrupados aqui no meu YouTube, numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua procura. Então você que pode,
assista todas as aulas, porque uma vai linkando na outra e todas juntas linkam para o objetivo geral do trimestre. Vamos adentrar os nossos tópicos e subtópicos. Tópico 1, Jonas. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, sua vida. Jonas era filho de Amiatai, de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon. Ele era um profeta galileu. O livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, circunscreve o ministério de Jonas nos séculos 8 a.C., no período de 793 a 753 a.C., na época do rei Jeroboão II, rei de Israel. Ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes dos triunfos de Jeroboão II. Deus desejava o bem de Israel. O problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus, né? E aí tá um perigo, né? Qual é o perigo? O perigo é quando tudo vai bem, quando tudo tá bom, quando as coisas andam conforme o nosso planejar, quando as coisas acontecem conforme a gente deseja. É nesse tempo de paz, é nesse tempo de tranquilidade, é nesse tempo onde a gente não tem problema, não tem dificuldade, a conta do banco tá cheia, a nossa despensa está abarrotada de alimento. É nesse tempo que a gente incorre no risco de se esquecer de Deus. Mas eu quero abrir um parêntese aqui já para te dizer uma coisa, querido irmão e irmã. No tempo de paz é que a gente deve fazer reserva para o tempo de guerra. É no tempo de paz que a gente deve se preparar para os dias maus. Os dias maus virão, e o que determina se a gente resiste a ele ou não é a reserva que a gente faz no dia bom. Ninguém se prepara para a guerra na guerra. A gente se prepara para a guerra no tempo de paz. No tempo de paz tu treina, no tempo de paz tu forma exército, no tempo de paz tu forja arma, no tempo de paz tu pensa na estratégia para quando a guerra chegar, você está preparado, e assim é no tempo de paz. Então não se deixe levar por um tempo de bonança, por um tempo de tranquilidade. Saiba que o dia mau ele bate a porta do grande, ele bate a porta do pequeno, ele bate a porta do livre, ele bate a porta do escravo, ele bate na porta de todos nós. E o que determina o nosso êxito no dia mau é a reserva que a gente faz no dia bom. Glória a Deus. No finalzinho do tópico, desse modo semelhante, ou de modo semelhante, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possuem dos seus círculos de amizade. Na vida cristã, a obediência em primeiro plano, a obediência está em primeiro plano, não há reputação, né? Ou seja, a obediência a Deus ela está no primeiro plano. Por que lemos isso? Porque Jonas preferiu desobedecer. Ele preferiu se preocupar com a sua reputação do que com sua obediência a Deus. E assim como diz o texto, muitos jovens nos nossos dias estão se preocupando com a sua reputação, com o que vão falar dele, qual é que vai ser o assunto que as rodinhas de amizade vão falar acerca dele, se ele se vestir que nem crente, se ele carregar uma Bíblia, se ele der um testemunho de um servo, de uma serva de Deus, e muitas das vezes se preocupando com a sua reputação. Eles preferem desobedecer a Deus, e isso não é certo, isso não é correto. Por quê? Porque o Senhor não tem alegria em receber sacrifício da nossa mão, mas por outro lado ele tem alegria em receber obediência. 1 Samuel 15, 22 vai dizer: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra sua? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, obedeça a Deus, tema a Deus, seja um servo temente, um servo obediente, porque Deus honra a obediência. Glória seja dada ao nome de Jesus. Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido.
No entanto, enquanto os homens julgavam-no como ferido, na verdade ele estava nos curando, pois pelas suas feridas fomos sarados. A reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Não troque a aprovação de Deus pelas honras dos homens, né? E aí a gente se lembra do grande profeta Daniel, melhor dizendo, que ainda quando chegou na Babilônia era um jovem de mais ou menos 17 anos, e a Bíblia vai dizer que ele vai ser levado ao palácio do rei, e ele vai ser apresentado aos manjares da mesa do rei, e quem sabe se ele comesse dos manjares, todos olhariam e diziam: eis aí Daniel, se assenta na mesa, come do manjar do rei. Mas a Bíblia diz que ele preferiu obedecer, e a Bíblia diz que propôs Daniel em seu coração não se contaminar com a porção e as iguarias do rei. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele preferiu obedecer a Deus do que agradar os homens e se preocupar com sua reputação. Glória a Deus. Está aí o resumo do subtópico 1. Ao subtópico 2 vamos agora. Um testemunho. Aleluia. Este livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador, ou seja, aconteceu, é verídico, né? A narrativa de sua experiência é a base da mensagem que Deus oferece, não apenas a Assíria, mas também a Israel. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que ele disse, mas no que viveu e testemunhou. Ele é o próprio autor do livro, né? E coisa linda é isso, né? Coisa linda é a gente pregar o que vive e viver o que prega. A profecia de Jonas foi de fato a sua própria vida, o seu próprio testemunho, né? E coisa linda é quando eu abalizo a minha pregação com as minhas atitudes diárias, não é as minhas atitudes dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil ser crente, dentro da igreja é fácil ser obediente, dentro da igreja é fácil ser humilde. O problema é quando a gente sai da porta para fora, aí sim, e a gente tem que provar que é um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. Eu sempre digo que o nosso caráter não é provado na frente de todo mundo, mas caráter é aquilo que tu tem quando ninguém está te vendo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, avançamos ao subtópico 3, a historicidade do livro. Jonas é um livro profético do Antigo Testamento, mas questionado pelos teólogos liberais. Infelizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. A história do livro não é fictícia ou parabólica. Não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Seu livro foi inspirado por Deus e a sua história é verídica. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta. Isso está lá em Mateus 12, né, do 38 ao 40. Se negarmos a historicidade do livro de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria um tempo similar no coração da terra. Existia uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviriam de sinal para as suas gerações. A gente vai lembrar da passagem onde alguns estão na volta de Jesus e eles vão pedir: Jesus, dai-nos um sinal. E Jesus vai falar: uma geração má e adúltera
pede um sinal, mas nenhum sinal se lhes dará, a não ser o sinal de Jonas, né? Que esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem, né? Então a gente nota a veracidade do livro de Jonas nas palavras da boca de Jesus. Glória a Deus. Tópico 2, a experiência do profeta. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A maldade, a malícia de Nínive, capital, que era a capital da Síria, né? Era grande. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, da tortura, da feitiçaria, da idolatria e por aí ia, né? Então o que tinha de pior, o que tinha de mais ruim, o que tinha de mais nojento acontecia em Nínive naquele tempo. O profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária. A deusa Ishtar, da guerra e do sexo, era a principal divindade adorada na Síria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Então veja, um povo mau, um povo obstinado, um povo ímpio, um povo que praticava a injustiça, que adorava a deuses estranhos, mas que mesmo assim a luz da misericórdia de Deus raiaria sobre o povo de Nínive. Por quê? Porque o nosso Deus é especialista em nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eles tinham o costume de decepar as mãos, as orelhas, os narizes, vazar os olhos e esfolar vivos os seus inimigos. Até crianças eram queimadas vivas. Eles desconheciam a palavra misericórdia. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão dada para ele. Eu sempre digo que o nosso Deus, especialista e grande em misericórdia, ele sempre vai nos dar tempo de nos arrepender dos nossos pecados, da nossa iniquidade, do nosso caminho de erro, de transgressão. E Apocalipse, anote essa referência, capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim, ó: e dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeram. Olha só que coisa trágica. É Jesus falando, né, sobre a primeira igreja ali no Apocalipse, que ele havia dado tempo àquela igreja, e assim como ele deu tempo para aquela igreja se arrepender, ele dá tempo a todos nós para que a gente possa se arrepender. E inteligente da nossa parte é que a gente confesse os nossos pecados, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que não confessar e não deixar, o juízo de Deus virá sobre essa pessoa. No finalzinho do tópico diz assim: Deus ama até quem nós detestamos. Deus ama até quem nós detestamos. Marcos capítulo 2, versículo 17 vai dizer assim, ó: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus veio para chamar pecadores, aqueles doentes, para o arrependimento, e era isso que Deus estava fazendo com Nínive nesse momento. Subtópico 2: a fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor indo para uma direção oposta.
Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudeste da Espanha, era o lugar mais longe que alguma embarcação podia levá-lo, né? Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio. O Todo-Poderoso interferiu, enviando ao mar uma grande tempestade. Enquanto os marinheiros estavam apavorados, Jonas permanecia apático. Dormindo no porão do navio, seu sono não era apenas físico, mas também espiritual, né? E o grande atestado dessa sonolência espiritual de Jonas é quando Jonas começa então a sair e fugir da presença do Senhor, né? A Bíblia vai dizer que ele vai descer, né, a Jope. De Jope ele vai descer, né, a praia. Da praia ele desce ao navio, do navio ele desce ao porão do navio, do porão do navio ele desce ao mar, do mar ele desce à barriga do peixe, da barriga do peixe eles descem à profundeza do oceano. Então a gente nota que a estrada para o crente longe de Deus é uma descida desenfreada, é uma descida perigosa, é uma descida que leva à morte se não haver arrependimento para as nossas vidas. Os marinheiros do navio acreditaram que por detrás daquela tempestade existia uma causa espiritual e resolveram lançar sorte para ver a origem do problema. Esta era uma prática muito popular entre as nações no passado. A sorte caiu em Jonas, que foi lançado no mar. No finalzinho, a Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus. E por que isso? Por que devemos viver em conformidade com a vontade de Deus? Muito simples, porque a vontade de Deus é boa, porque a vontade de Deus é agradável e porque a vontade de Deus é perfeita. E aonde está isso, irmão? Anote a referência. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a minha e para a tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Subtópico 3, o arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas sim um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo, né? Olha que coisa linda, né? Assim como Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, Deus não está punindo eles ao expulsá-los. Deus está protegendo, porque o próprio Deus fala: porventura eles fiquem e lancem mão na árvore e se tornem assim pecadores imortais, não havendo para eles perdão ou chance de arrependimento, mas Deus expulsa eles para que eles não lancem mão na árvore da vida e assim não vivam para sempre, e vivendo para sempre num estado pecador, eles seriam eternos pecadores e não havia para eles salvação. Então Deus, ao expulsá-los, Deus está protegendo seus filhos, e assim é com Jonas. Deus está protegendo Jonas nesse momento. O profeta ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No interior do peixe, orou ao Senhor. E coisa linda é quando o crente ora. Não tem lugar, não tem hora, não tem dia, não tem momento, não tem circunstância. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas, que Jonas fizera dentro da barriga do peixe, aonde Jonas decidiu orar. Ali daquele lugar, Deus o escutou. Vamos em frente. Pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas do mar, mas ao acordar vivo nas entranhas do peixe, percebeu o milagre. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia de 2 partes. A primeira, agradecimento pelo livramento. E a segunda, renovação do compromisso
profético. Oh glória! E por que Jonas precisava se arrepender e renovar o seu compromisso profético? Porque ele precisava pregar a grande cidade de Nínive. Por quê? Porque eles estavam em pecado e precisavam se arrepender, só que eles precisavam ouvir a mensagem. A Bíblia vai dizer que, em Romanos 3:23, que todos pecamos e destituído estamos da glória de Deus, e é por isso que a gente precisa anunciar as boas novas do Evangelho, porque só o Evangelho pode resgatar o homem da sua vida de pecado, da sua vida de lamúria, da sua vida de perdição. Eu me lembro do Salmo 51:17, que diz: os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não desprezará. Eu abro um parêntese aqui para falar para alguém que está comigo nessa live. Quem sabe você está distante de Deus, quem sabe você se entristeceu com alguma coisa no teu caminho, quem sabe algumas atitudes, algumas escolhas que você tomou te levou para longe de Deus, para longe do propósito, para longe da aliança. Mas se você está escutando esta videoaula, aleluia, Deus te dá uma oportunidade de voltar aos seus caminhos, de renovar a sua aliança, de arrepender-se dos seus pecados, porque Deus é fiel para nos perdoar. E se você está escutando, se você entende que está distante, volte hoje aos caminhos do Senhor, se humilhe hoje diante de Deus, porque Deus tem uma nova história para a tua vida. Oh glória! E aí está o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2. Vamos avançando então ao último tópico da lição, tópico 3, que traz por título a lição do livro. O tópico 3, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a pregação de Jonas. Da metade para o final, o profeta anunciou, abre aspas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia pelos ninivitas não ardia no coração do profeta. A resposta dos ouvintes foi imediata. Os ninivitas proclamaram um jejum, vestindo-se de pano de saco e se humilhando. O arrependimento foi unânime. Eles não justificaram seus erros, apenas clamaram pelo perdão divino. O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede, e esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. Oh glória! E Provérbios 28:13 vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, aleluia, esse alcançará misericórdia. E como é que eu sei, irmão Rubenson, que alguém de fato se arrependeu, que não é só um remorso, que não é só um choro aparente, mas que naquela vida verdadeiramente existe arrependimento muito fácil? Mateus capítulo 3, versículo 8 vai dizer: produzi frutos dignos de arrependimento. É pelo fruto, não é pelo que fala, não é pelo que diz, é pelo fruto, ou seja, as atitudes. Aleluia! Com isso então avançamos ao subtópico 2, o descontentamento do profeta. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas. Ele ficou ressentido. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir da sua missão. Ele temia pela misericórdia divina, e Deus é misericordioso. Eu me lembro daquela palavra: Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia.
O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador, por isso ofereceu oportunidade para o arrependimento. Frustrado, Jonas desejou morrer. Olha que coisa, né? Jonas não queria de forma alguma que Deus perdoasse os ninivitas, né? Só que Jonas se esqueceu que a mesma misericórdia que os ninivitas precisavam era a mesma que ele precisava. O mesmo perdão que os ninivitas precisavam era o mesmo perdão que Jonas precisava. E a gente precisa pensar nisso. Porque a gente muitas vezes misericórdia quero, mas quando é para o nosso irmão, queima Jesus. Quando é para o nosso irmão, pesa a mão Jesus. Quando é para o nosso irmão, pune Jesus. E quando é para mim, misericórdia quero. Não é assim, irmão. Todos nós, Romanos 3:23, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todos nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Todos nós precisamos que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Concluindo então, neste interim, recebeu a lição da aboboreira. Deus lhe mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, mas não se compadecia daquele povo que morreria. Deus o confrontou e expôs sua incoerência. A misericórdia divina que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que carecem, né? Olha que coisa linda, né? Está aí o resumo, então, do subtópico 2. Avançamos, então, ao subtópico 3, o último subtópico da lição. Deus ama quem você detesta. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava no seu íntimo que eles fossem condenados. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista. E Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar o seu coração. Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldades de liberar o perdão, inclusive para aqueles a quem amamos. E eu abro outro parênteses aqui nessa lição para te dizer, irmão, irmã, todos precisamos de perdão. E eu te pergunto e você responde para você mesmo, para quem você precisa liberar perdão, quem sabe nessa hora? Quem sabe para o seu marido? Quem sabe para sua esposa? Quem sabe para o seu pai que faz 2, 3 anos que você não liga para ele? Quem sabe para sua mãe que você não dá mais atenção só porque ela está velhinha? Quem sabe para os seus filhos que vocês brigaram? Não deixe passar esta oportunidade. Você nunca sabe ou saberá qual será o último abraço, o último beijo, o último eu te amo, o último aconchego que você dará na pessoa amada. Então não deixe para falar o que você tem para falar dentro do caixão, mas fale agora em vida, demonstre em vida, chame aquela pessoa, peça perdão, abrace, chore junto, se alegre no Senhor, porque Deus é poderoso. Eu me lembro do texto de Mateus capítulo 6, versículo 14, que diz: porque se perdoarmos aos homens os seus pecados, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial nos perdoará. Agora, se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não me perdoa dos meus pecados. Então, independente do que fizeram para você, perdoe, porque enquanto você não libera o perdão, você não tem paz contigo mesmo. A gente ficar ressentido com uma pessoa e não liberar o perdão é como se a gente tomar veneno esperando que o outro morra. Não, irmão, não, irmã, libere o perdão. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele sempre está pronto a nos perdoar. Perdoe você também. Aleluia! A conclusão, então, para encerrarmos:
O livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas. Independente da nacionalidade, nenhum livro do Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações, né? E eu encerro a lição de número 6 dos jovens com texto áureo da Bíblia Sagrada. Que texto é esse, irmão Rubenson? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus foi morto na cruz por causa da minha e da tua ofensa. Quando Deus olhou do céu para a terra, ele enxergou pessoas pecadoras, rebeldes, adúlteras, que estava afundado no lamaçal do pecado, que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para morrer no meu, para morrer no teu lugar, porque ele é rico em misericórdia. Então não deixe passar a oportunidade. Se você está distante de Deus, essa é a hora para você voltar para os braços do Pai. Amém? Está aí então o resumo prático, claro e objetivo da 6ª lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Se possível, compartilhe esse vídeo na tua rede social, nos teus grupos de WhatsApp. Se você puder ficar um minutinho ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem os meus contatos, tanto de e-mail como WhatsApp. Você que deseja entrar em contato conosco, aqui estão os nossos contatos. Também tem alguns links ali, eu destaco 3. O meu link de Instagram, clica no link, tu será redirecionado ao meu perfil, clique em seguir, você estará me seguindo no Instagram. E também tem os grupos do Telegram, do Apocalipse Descomplicado e do grupo da IBD, onde no grupo do Apocalipse eu falo acerca do livro de Apocalipse, e no grupo da IBD eu disponibilizo material teológico e bíblico das lições da Escola Bíblica Dominical. Você entrando para os 2 grupos e me seguindo no Instagram, você tem acesso a todo o material bíblico, teológico que eu disponibilizo gratuitamente na internet. Irmão, irmã e amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.